Olá, gente. Boa noite a todos. Bom dia, talvez, ou boa tarde, não sabemos. Então, hoje nós vamos falar sobre relações numéricas e um pouquinho de estequiometria. Vamos lá. Gente, se vocês ouvirem um tique-tique é porque é meu mouse, tá bom? Vamos lá. Qual a diferença de relações numéricas para cálculos estequiométricos? As relações numéricas elas são precursoras dos cálculos estequiométricos. Elas vão analisar massa, número de átomos, número de moléculas, número de mols, e daí ela chega no seu limite, em número de mols. A partir dos números de mols, vocês vão ser capazes de fazer cálculos um pouco mais rebuscados, que vão envolver reações químicas. E nessas reações, vocês vão identificar quem vai reagir, o quanto cada um vai fazer parte dessa reação, quem vai ser formado e o quanto será formado de cada um dos reagentes. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a massa atômica. Ela indica quantas vezes a massa de um elemento químico é maior que 1/12 do carbono 12. Quem é esse carbono 12? O carbono 12 ele foi a referência, ele foi o padrão de massa de um átomo. Então, como tem bastante carbono aí na vida, nada melhor do que usar ele como referência para todos os outros elementos químicos. Então, o que aconteceu? Eles pegaram o carbono 12 porque é o número de massa dele, tá bom? O carbono 12 e fatiaram em 12 pedaços. Um desse pedaço, ou seja, 1/12 desse carbono 12, representa uma unidade de massa atômica. E é a partir dessa uma unidade de massa atômica que foram descobertos todos os outros valores de massa dos elementos. Aqui no caso do sódio, ó, ele tem massa 23. Eu estou com uma dificuldade de pintar isso aqui, mas enfim, eu acho que vocês entenderam. Quer dizer que ele é 23 vezes mais pesado que 1/12 do carbono 12. Então, aqui no sódio, vocês vão encontrar esse valor de massa atômica embaixo do elemento, no caso da tabela periódica, tá bom? É um valor aproximado. 22,9 nós chamamos de 23, U de unidades de massa atômica. Quando nós falamos de massa molecular, é quando os átomos se ligam e assim eles formam uma molécula. Então agora eu não falo mais de massa atômica de átomo, eu falo massa molecular de moléculas. Então, se eu pego dois átomos de hidrogênio e ligo com oxigênio, o que vai acontecer? Eles vão formar uma molécula. E assim eu preciso saber também calcular esse valor de massa molecular. Vou na tabela periódica novamente e descubro que o valor de massa do hidrogênio vale 1. Gente, uma dificuldade de pintar essa molécula. Enfim, tá aqui. Hidrogênio vale 1. Só que na molécula de água nós temos dois elementos de hidrogênio. Então, vai ficar 1 vezes 2. E no caso do oxigênio, ele vai valer 16. Então, se ali na molécula de água nós temos um oxigênio só, qual vai ser o meu valor de massa molecular? 1 vezes 2, no caso do hidrogênio, que vai dar 2, mais 16 vezes 1. Total, 18U. 18 unidades de massa atômica. Tudo bem? Vamos lá. Só que aí nós entramos num conceito de massa molar. A massa molar, ela vai transformar aquele U em gramas. Nós não temos noção do que significa U. Na minha cabeça, é algo que não existe, eu não consigo visualizar, não consigo fazer uma associação. Então, através do mol, da massa molar, que eles conseguiram mudar essa unidade de massa atômica para grama, que é algo mais usual para nós, que é algo mais palpável. Então, qual vai ser a relação? Eles pegaram um mol e reuniram uma quantidade grande de cada molécula para transformar em
grama. Para transformar esse U, tirar esse U, que é uma unidade bem petitiquinha, e transformar tudo aquilo em grama. Então, eles utilizaram a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 unidades, para transformar isso em grama, para transformar o U em gramas. Então, é como se eles reunissem essa quantidade toda de átomo, essa quantidade toda de molécula, para transformar aquele númerozinho que nós descobrimos anteriormente, fazendo aqueles cálculos, em grama. Vamos ver aqui um exemplo do ferro. Um átomo de ferro, anteriormente, nós olhando na tabela periódica, nós vamos ver que ele vale 56 unidades de massa atômica. Só que, como eu faço para transformar esse 56 U em 56 gramas? Eu preciso utilizar 1 mol como um intermediário. Eu não posso simplesmente trocar uma unidade como eu quero. Queria que fosse assim, bem simples, mas não. Então, a associação que vocês vão fazer a partir de agora é transformar, aliás, saber associar 1 mol a 6,02 vezes 23 átomos ao valor de grama do que você espera. Aqui no caso do ferro. Vamos lá. Recapitulando. 1 mol de ferro equivale a 6,02 vezes 23 átomos de ferro, que também está associado a 56 gramas de ferro. Então, mol ele vai ser a unidade que eu vou usar para relacionar unidade. Quer dizer, vamos prestar atenção aqui. Quando eu tenho uma dúzia de alguma coisa, eu sei que eu tenho 12 unidades de alguma coisa. Aqui, quando eu tenho 1 mol de alguma coisa, eu sei que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 unidades de átomos ou moléculas. E isso tudo está associado a 56 gramas de ferro, no caso do ferro. Vamos avançar mais um pouco. Vamos para o exercício. O que ele está dizendo? Ele quer saber qual é a massa, ou seja, em gramas, de 5 moléculas de água. Como é que eu vou desenvolver isso? O que eu sei? Que 1 mol de água equivale a 18 gramas. Como é que eu sei isso? Fazendo cálculo de massa molar. Lembra aquele cálculo que nós fizemos anteriormente? 1 vezes 2 mais 16 vezes 1? Então, vai ser igual a 18 gramas. Se vocês não receberem os valores das unidades dos átomos no exercício, vocês vão ter que ir lá na tabela periódica e consultar, tá bom? Eu sei também que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu tenho essa quantidade de molécula está para 18 gramas de água. 5 moléculas de água equivalem a X. O que eu faço? Multiplico cruzado. 6,02 vezes 10 a 23 vezes X vai ser igual a 18 vezes 5. Resolvendo esse cálculo, eu vou chegar à conclusão que X vai ser igual a 90 sobre 6,02 vezes 10 a 23, que é igual a 1,05 vezes 10 a menos 16 gramas de água. Quem tiver mais dificuldade de fazer regras de 3, fiquem atentos a isso, façam uma revisão na parte de matemática, para vocês relembrarem como é que se faz uma multiplicação cruzada, como é que vocês vão lidar com notação científica, exponencial e tudo mais. Vamos lá. Vamos lá, um resumão de tudo que vimos até aqui. Olha, nós temos agora o NaOH, essa molécula aí. O que vai acontecer? Se eu tenho apenas uma molécula dela, nós podemos dizer que nós temos 1 mol de molécula de NaOH. Se eu tenho 1 mol dessa molécula, obrigatoriamente eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23, porque um é equivalente ao outro. 6,02 vezes 10 a 23 unidades de moléculas, beleza? E
Para o NaOH, eu vou ter 40 gramas. Como é que eu sei que ele tem 40 gramas? Ó, 23 vezes 1, que nós temos apenas um Na, mais 16, que é o número de massa do oxigênio, vezes 1, que vai dar 16, mais 1, porque nós temos também só um hidrogênio. Somando tudo, o total vai ser 40 gramas por mol. Essa é a massa molar. Lembre-se da unidade, gramas por mol. Então, quer dizer que em 1 mol de NaOH, eu tenho 40 gramas, como descrito aqui. Se eu tivesse que mencionar a quantidade de átomos, átomos são os elementos que estão separados. Eu tenho um átomo de sódio, um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio. Então, 3 mols de átomos. Por que são 3? Porque eu tenho 3 átomos. Eu tenho sódio, eu tenho oxigênio e eu tenho hidrogênio. Então, nós temos 3 mols de átomos. Não estamos falando mais de molécula, beleza? Logo, as minhas unidades de átomos serão 3 vezes... Opa, deixa eu tirar esse 3 vermelho aqui, para não confundir. Deixa eu botar uma outra cor. Então, aqui eu tenho 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 unidades de átomos. Então, toda vez que mudar o número de mol, você vai ter que multiplicar as unidades de átomos por essas quantidades de mol. Beleza? Vamos lá. Próximo. Aqui, nós vamos aprofundar na estequiometria. Acabou agora as relações numéricas, vocês já sabem calcular massa molar, vocês já sabem como é que se chega ao valor, vocês sabem a relação fundamental entre mol, unidades de molécula ou átomos e grama. Aqui na estequiometria, vocês vão receber uma situação, geralmente está descrevendo uma reação, e vocês vão ter que montar e desenhar e quantificar o que eles estão te pedindo. Primeiro de tudo, vamos ler o que eles estão te fornecendo. O gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio formando o gás amônio. Quem são essas espécies? Primeira coisa de tudo numa estequiometria, montar a equação. Para sua alegria, para sua sorte, a maioria dos concursos já te fornecem a equação pronta, beleza? Gás nitrogênio, N2. Gás hidrogênio, H2. E gás amônia, NH3. Esses elementos, eles nunca estão sozinhos. Quando eu falo do gás nitrogênio, eu não posso botar o nitrogênio único e exclusivamente. Eu não posso colocar nitrogênio sozinho. O gás nitrogênio ele vai ser uma molécula biatômica, assim como o gás hidrogênio. Então, por quê? Porque eles são elementos que fazem ligação covalente. Então, eles vão estar sempre um ligado ao outro, são ametais. Mas, enfim, montamos a nossa equação. N2 mais H2 fornece NH3. O segundo passo de uma estequiometria, ela está sempre relacionada ao balanceamento. Então, depois de vocês observarem, né, qual é a reação que está acontecendo, vocês vão ter que balancear. O que é o balanceamento? Vocês têm que igualar a quantidade de átomos antes e depois da seta. No caso, anteriormente eu tinha duas moléculas de nitrogênio antes da seta, na parte dos reagentes. E depois eu tinha um só. O que eu coloquei? O que eu fui obrigada a fazer? Colocar o número 2 antes do nitrogênio. Porque assim eu consegui igualar a quantidade de nitrogênio. Eu não posso adicionar 2 embaixo. Isso é proibido. É sempre na frente. E quando eu coloco um número na frente de uma molécula, esse número vai multiplicar todos os átomos que formam essa molécula. Então, aqui nesse caso,
Esse 2, ele está multiplicando o nitrogênio e multiplica também o hidrogênio. Então, eu tenho 2 nitrogênios e 3 hidrogênios. 3 vezes 2. Então, eu tenho 6 moléculas de hidrogênio depois da seta. Antes da seta, olhando só para o hidrogênio, eu vou observar que eu tinha só 2 também. Então, eu adicionei o 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 dá 6. Sacaram? Então, vamos lá. Fiz o meu balanceamento? Show! Por que eu preciso fazer o balanceamento? É extremamente importante para vocês desenvolverem uma estequiometria. No balanceamento, vocês vão utilizar esses balanceamentos, que serão os coeficientes estequiométricos, porque eles vão ser o valor de mol de cada um desses átomos, de cada uma dessas moléculas. Então, eu tenho meu balanceamento do nitrogênio deu 1, show, então eu tenho 1 mol de nitrogênio, que vão reagir com 3 mols de quê? De hidrogênio. E vão formar 2 mols de NH3. Entenderam a relação? O porquê que é tão importante fazer o balanceamento? Porque esses balanceamentos, ou seja, os coeficientes estequiométricos, eles se tornarão quantidades de mol de cada um desses elementos. Último passo, saber transformar essa quantidade de mols em grama. E vocês já sabem. Vamos lá. 1 mol de nitrogênio, por que 1 mol? Ó, balanceamento 1, eu tenho 1 mol de nitrogênio, de N2. 1 mol de N2, eu tenho 28 gramas. Onde eu achei esses 28 gramas? Olha, na tabela periódica. Pega aí a sua tabela. Eu vou até dar um tempo para você pegar a sua tabela. Pegou? Não? Não sei. Enfim, se pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Vamos lá. Vocês vão ver que o número de mols do hidrogênio, número de massa do nitrogênio é 14. Só que aqui nós temos 2 moléculas de N2. Então, 14 vezes 2 vai ser igual a 28 gramas. 1 mol de N2 tem 28 gramas. Vamos analisar agora o hidrogênio. 3 mols de hidrogênio, de H2, vão ter quantos gramas? Vão ter 6, por quê? Hidrogênio vale 1. Beleza? Beleza. 1 vezes 2, que são 2 moléculas de H2. 1 vezes 2, 2. Porém, nós temos 3 mols. Então, vão ser 3 vezes 2, que vai ser igual a 6 gramas. E, por fim, NH3. 2 moléculas de NH3. Nesse caso, número de mols de nitrogênio, 14. Número de mols não, desculpa, número de massa. Número de massa do hidrogênio, 3. Por quê? 3 vezes 1 dá 3. 3 moléculas de hidrogênio, tá? 3 vezes 1, 3. Mais 14, 17. Só que nós temos 2 mols de NH3. 17 vezes 2, 34. Tá indo, gente? Então, anota isso direitinho para não esquecer. Aqui, nós vamos dar o primeiro exemplo de estequiometria. Uma relação entre massas. Vamos lá. Ele quer saber a massa do óxido cúprico, que é essa pessoa aqui, ó, CO, a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Toda vez que um metal for se referido dessa forma, cobre metálico, quer dizer que ele está sozinho. Ele não é CO2, como no caso do hidrogênio, do oxigênio. Show? Agora vamos analisar essa questão. Calcule a massa de óxido cúprico a partir de 2,54 gramas de
cobre metálico. Primeira coisa numa estequiometria que nós devemos fazer é montar a minha equação. Ele falou, ele quer que calcule a massa do óxido cúprico, ou seja, do meu produto a partir de cobre metálico. Então, cobre metálico se reuniu com mais alguém que está faltando nessa equação para formar esse elemento, óxido cúprico. Eu tenho cobre, eu tenho o meu produto, que é o óxido cúprico. Quem falta de reagente para formar esse produto? Tá faltando gente aí. O oxigênio. O oxigênio, ele é um ametal. Ele é molecular, ou seja, ametal ligado a metal. Então, o oxigênio, ele não está na sua forma metálica, ele não existe na forma metálica, tá bom? Ou seja, não tem só o oxigênio único exclusivamente. Então, beleza. Eu tenho cobre, eu tenho oxigênio, eu tenho meu produto, o óxido cúprico. Ele quer saber a massa desse meu produto. Segundo passo de uma estequiometria, o que eu tenho que fazer? Exatamente, eu tenho que fazer o balanceamento. Vamos lá. Eu tenho um cobre. Só que eu tenho 2 moléculas de oxigênio e nos produtos eu tenho um oxigênio só. O que eu tenho que fazer para tornar esse oxigênio 2 lá nos produtos? Adiciono 2. Se eu adiciono esse 2, eu altero também o cobre, que está ligado a esse oxigênio. Por isso que eu coloquei 2 na frente do cobre também. Já balanceei a minha equação. Agora, qual vai ser a relação que eu vou ter com esse balanceamento? Eu vou estabelecer minha regra de 3 para descobrir o valor de massa de óxido cúprico. Como é que vai ser? Eu tenho 2 mols de cobre e 2 mols de óxido cúprico. Como eu faço para transformar isso em grama? Mais uma vez, eu vou na minha tabela periódica. Vejo a massa de cobre e a massa do oxigênio. Eu descobri que a massa do cobre é 63,5. Está lá na minha tabela. Só que eu tenho, 2 mols de cobre, então vai ser 2 vezes a massa dele. No caso do óxido cúprico, vai ser 63, que é a massa do cobre, mais 16, que é a massa do oxigênio. Vai dar 79,5. Só que no caso eu tenho 2 mols de óxido cúprico. Então, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 2 também. Então, vamos lá. Estabelecer minha regra de 3. 2 vezes 63,5 de cobre, que é a minha relação fundamental. Relação fundamental vai ser sempre a minha primeira linha da estequiometria. Quem é a relação fundamental? Tudo que eu sei fazer. Eu sei descobrir esse valor de massa, eu não preciso de nada na questão para isso. Eu vou na minha tabela periódica e descubro o valor de massa sozinho. Eu sei fazer o balanceamento da minha equação. Então, eu sei o valor de massa que eu posso encontrar a partir do número de mols que eu encontrei ali no meu balanceamento. Então, se ele quer um valor em massa e ele me deu um valor de referência também em massa, eu só vou trabalhar massa nessa minha estequiometria, nessa minha regra de 3. Se eu tenho 2 vezes 63,5 gramas de cobre, vão fornecer 2 vezes 79,5 gramas de óxido cúprico, 2,54. De onde veio isso, gente? Ó, da questão de cobre. Vão me fornecer quanto de óxido cúprico? X, eu quero descobrir. Fazendo essa regra de 3, X vezes 2 vezes 63,5 gramas de cobre vai ser igual ao resultado dessa conta aqui, 2,54 vezes 2 vezes 79,5. Resolvendo esse cálculo, vocês vão chegar ao valor de 3,18 gramas de óxido cúprico.
Pessoal, eu sugiro que vocês peguem um papel e façam essa conta à mão para vocês sentirem como é que se faz. Tentem fazer sozinhos, tá bom? Aqui eu vou deixar uma questão para vocês resolverem, tentarem fazer sozinhos aí no aconchego do lar de vocês, tá bom? Avançamos muito com a matéria, então podemos ir agora mais devagar. Vocês já sabem a relação numérica, vocês sabem o iníciozinho de estequiometria, e eu vou mandar uma lista para vocês irem resolvendo as coisas aos poucos e ir sentindo a matéria, tá bom? Um beijo e até mais!